Olá, mulheres! Estamos aqui mais uma vez para a gente trabalhar a organização do lar, nosso capítulo 10. Esse capítulo 10 é super importante que você foque na organização. Muitas mentoras passam direto, desapercebido por esse capítulo, mas ele é super importante porque ele vai gerar nas mulheres um valor de paz. E esse valor a gente experimenta com a organização do nosso lar. Quando você passar para suas mentoras esse capítulo, é importante que você faça um início de uma base espiritual do que vem a ser a ordem. Existe o princípio da ordem que deve ser trabalhado com essas mulheres antes de iniciar realmente o capítulo, porque aquilo vai curtir no coração delas esse valor e experimentar dentro delas primeiro e depois transcender para casa, né, para a organização também das suas relações familiares. Então, é importante que você trabalhe muito bem esse foco espiritual da ordem. E Dani, onde é que tem isso? Tem justamente lá em 2 Reis 20, sobre o rei Ezequias. E eu trabalho sempre com as mulheres essa passagem. O rei Ezequias, o Senhor tinha sempre intimidade com ele. Ele era um rei que ele realmente obedecia os mandamentos do Senhor. Ele era um rei obediente, ele era um rei que honrava o Senhor. Mas certo dia o Senhor visitou o rei Ezequias e disse para ele: Senhor, você, Ezequias, você vai morrer. E aí o rei Ezequias ficou muito apavorado, clamou ao Senhor e pediu mais um tempo de vida. Só que ele focou além do tempo de vida, ele não prestou atenção no recado que Deus tinha dado, que era justamente: organiza a tua casa, põe tua casa em ordem. E esse põe no imperativo, dá para a gente perceber o quanto o Senhor estava preocupado com a questão do valor de paz na vida do rei Ezequias em relação às suas relações familiares e à sua casa. Mais adiante, o rei Ezequias morre e a próxima geração, a geração seguinte a ele, que foi o rei Manassés, foi um dos reis mais cruéis que Israel teve. Era um rei que ele não obedecia os mandamentos do Senhor, incurtiu muitos deuses também dentro do povo. E isso veio a ser muito, muito prejudicial para o povo de Israel. Então, o Senhor nos pede muitas vezes que nós paremos para experimentar no coração dessas alunas esse valor tão importante, que é o valor de gerar paz com a organização. E aí, você pode introduzir com 2 Coríntios 14:40, que fala: cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem, né? Decência, com mandamento, com obediência e também com ordem, com a cronologia, né? O Senhor quer que a gente cuide de tudo, tudo. Ele fala tudo. Ele não diz apenas algumas coisas. Ele diz que a gente tem que ter decência e ordem em tudo que fizermos. Isso é importante, que a Dev também passou, experimentou esse valor muito forte. E eu percebi ao ler o capítulo que o valor de gerar paz no coração da Dev era muito maior do que apenas você colocar realmente as coisinhas em ordem. Ela disse que não vai passar instrução detalhadas do que vem a ser uma organização de uma casa. Ela vai experimentar no coração daquela mulher o valor da paz. E muitas vezes ela vai colocar que essa organização tem que partir dela, tem que ser de uma forma espontânea, tem que ter assim vontade de fazer. Ela tem que gerar, assim, realmente um valor, exprimir valor dentro delas. E eu sei que isso é uma tarefa difícil para quem é mentora. Eu experimentei 20 turmas de experiência do lar. E em cada turma só tinha apenas de 5 a 4 mulheres que realmente cumpriam as tarefas de organização que eu passava, que eu vou falar para vocês no final. Porque isso demanda muito esforço, tempo e também foco, que são os 3 elementos que você tem que trabalhar muito bem no início do capítulo. Você tem que falar realmente assim: olha, esse é um capítulo, né, a organização do lar, que vai gerar em você um foco. Você vai precisar ler algumas coisas, se aprimorar na organização, ver alguns vídeos que vão te ajudar, porque cada uma tem uma dinâmica em casa. Então, quando você pede para elas olharem vídeos, olharem cursos, olharem pessoas de Instagram que trabalham com personal organizer, ver também a questão do Netflix, que também tem algumas séries, para ela já ir pegando as ideias do que ela deve fazer, porque ela vai achar que é só apenas chegar e arrumar e tá tudo bem. E a organização, ela não é assim. Daqui a pouco a gente também vai trabalhar sobre isso. Então, incentive essa mulher a procurar algo além. Não é somente você pegar,
colocar esse capítulo, né? Colocar algumas coisas para ela e ficar por isso. Não, precisa que haja um foco. E você que vai trabalhar isso dentro delas. O tempo também é importante, né? Aquela mulher vai ter que ter um tempo durante a semana para organizar o local, um cômodo por vez, né? E durante uma semana deixar aquele cômodo organizado. Você tem que passar essa ideia para ela também. Ela não pode chegar e querer arrumar tudo de uma vez, porque ela vai perder a logística da organização que ela fez. E que para que permaneça a organização, precisa que haja realmente um foco no tempo. E também um esforço, porque aquela mulher, ela vai cansar. Chega uma hora que a gente cansa. Então, é importante que você se esforce. Você passar para ela, você precisa se esforçar. Por isso que, quando você estiver cansada, a Dev fala aqui, ó, pare, ajuste durante o processo, né, para que você torne isso mais dinâmico, de uma forma mais ordenada e que lhe traga prazer. Então, você tem que trabalhar muito bem esses 3 elementos nessa aluna, para que gere valor de paz dentro dela. Então, a Dev também vai trazer algumas regras de organização da casa, né? E aí ela vai falar. E eu tenho até um slide também para vocês, porque a organização é muito visual. Às vezes o falar não vai gerar muita coisa de gravar o que você está falando. Por isso que eu sempre trago um slide atrelado à aula, que eu vou juntar para vocês, junto com essa aula. E aí eu trago a diferença entre organizado e arrumado, né? Organizado é aquilo que você põe em ordem. E arrumado é aquilo que você simplesmente jogou e tá tudo ali sem estar na vista de ninguém. Sabe aquele quarto que você, quando chega a visita, que você fecha a porta para ninguém ver? É o arrumado. E organizado é quando você abre e tem um padrão. Então, você vai passar para ela isso. E aí, você vai dizer para ela que é um cômodo de cada vez, que você deve manter esse cômodo uma vez por semana. Instrua a família também sobre a organização desse cômodo. Mostre para eles, assim, como você fez, como foi que você organizou cada item. Prepare essa arrumação adquirindo os suprimentos necessários, seja de limpeza, sejam caixas para jogar fora. E aí eu trabalho também no slide quais são as caixas, elas podem até ser numeradas em 4 caixas e pode colocar até uma etiqueta na frente das caixas, que é a caixa para doação, a caixa para lixo, a caixa que vai ser renovada, que você vai assim vender para brechós, que você vai, né, reutilizar para outras coisas, e a caixa que você vai devolver para o lugar. Então, são 4 caixas de uma forma muito dinâmica e elas gostam porque elas visualizam aquelas caixas. E aí, você também vai ter que dividir, né, num trabalho em grandes segmentos, por exemplo, uma sala que você vai organizar, em pequenos segmentos. Por exemplo, hoje eu vou organizar somente um armário, eu não vou organizar a sala inteira. Então, a organização, quando você faz nesse padrão, você vai gerar 6 meses de tudo em seu lugar. E é importante que você faça e passe isso para elas. Fale sobre a bagunça, né? Diga que a bagunça é realmente assim, é um local que Deus não se encontra, ele não se agrada, ele não se alegra, né? Muitas vezes a gente fica olhando um cômodo bagunçado e a gente vai deixando aquilo ali e a nossa vida tá do mesmo jeito, tá entulhada. Então, nós precisamos trazer para elas esse valor. Então, suplementos para organização, é importante que elas tenham em mente qual vai ser. Separe antes, diga para elas, separe antes o que você vai precisar. Porque se você estiver organizando, na hora que você lembrar que vai precisar de um suprimento, por exemplo, uma vassoura mais adequada, um pano mais adequado para limpar, você vai parar aquela organização para ir atrás e aquilo vai desfocar, como a gente falou. Precisamos de foco. Então, aí a Dev vai dividir cada cômodo, né, como o seu padrão, né? Ela falou da entrada. E aqui, eu acho muito importante que você, mentora, se especifique apenas em 3, né? 3 subtipos de cada um dos cômodos, porque senão a aula fica muito cansativa. Então, você escolhe os 3 melhores que você quer falar, que você sentiu no coração de falar. Por exemplo, na entrada, eu boto aqui, ó. Eu marquei aqui no livro. Use recipientes menores para organizar as chaves e os objetos pequenos. Porque isso aqui acontece rotineiramente na minha casa. Então, eu trago para elas isso, né, de não gerar muito entulho na entrada da nossa casa. Então, separa apenas 3 itens. Porque o resto vai estar no slide. Você não vai precisar falar de tudo. E aí, você também trabalha a funcionalidade da cozinha. Você traz 3 exemplos também de como você usa essa organização. E é importante que você traga
essa organização também, tá? Você dizer qual é a sua organização, faz parte do processo. Eu organizei minha geladeira normalmente uma vez por semana. Eu vou na geladeira, tiro os produtos que estão vencidos, jogo no lixo e vejo o que está faltando uma vez por semana. Então, é importante que você também traga a sua, né, o seu papel nessa organização. A conveniência, o espaço, organize a geladeira, como eu falei, que é importante você trazer. O banheiro, falar também dos produtos vencidos, que muitas mulheres gostam de armazenar, né? Porque às vezes a gente se apega com produto, a gente gosta tanto, mas a gente não acha outro, né? Igual. E é importante que você vá, quarto das crianças, a forma de organizar os brinquedos, em cestos, tudo organizado. Falar para elas que essa organização também das crianças é super importante, porque isso vai esboçar o que a criança vai ser fora de casa. Então, você também tem que trazer para ela isso. Além disso, você também vai falar do quarto, da sala de jantar, lavanderia, que lá no slide eu trago assim muitas questões de como são utilizados os cestos, né? Que é importante ter um cesto para cada pessoa, que aí você vai administrando os cestos quando você vai olhando eles cheios e você consegue administrar melhor a sua lavanderia, lavando também roupas uma vez, por exemplo, uma vez por semana cada tipo de roupa. E aí, a gente vai entrar agora nos passos práticos, né? O passo prático principal é você incentivar aquela mulher também a fazer a organização. Dani, mas eu preciso focar nisso, eu preciso ter atenção nisso. Sim, você precisa. Por isso que, normalmente, a organização do lar é a minha segunda aula que eu dou. Por quê? Porque na organização, ela começa do início do curso. E aquilo vai gerando valor nelas e eu peço para elas montarem também fotos sobre aquilo. Põe fotos sobre aquilo no perfil mesmo do Zap, você põe as fotos. E aí você vai incentivando aquelas mulheres a também pôr a foto do antes e do depois, de como foi a organização. E dá tempo de você em 7 aulas, incentivar aquelas mulheres de vez a organizar tudo. E aí é quando você vai e trabalha isso daí com as mulheres, tá bem? Então, próxima aula eu vou falar sobre limpeza, que gera um valor de gratidão.